Oi, gente! O vídeo de hoje vai falar sobre um tema da redação do Enem de 2016 que fala sobre o poder da transformação da leitura. E para tratar sobre esse assunto, eu vou trazer o filósofo Immanuel Kant. Bom, já que hoje é o vídeo de estreia, eu vou dar só algumas instruções para vocês entenderem qual é a minha intenção na produção desse conteúdo. É importante a gente lembrar que uma das competências da redação do Enem é o seu repertório sociocultural. Ou seja, esses conteúdos de outras disciplinas vai ajudar você a colocar um argumento bem fundamentado e que tenha um respaldo. Então a minha pretensão com esses vídeos é pegar temas passados do Enem e trazer quais são os filósofos, teorias, escolas filosóficas que podem te ajudar a desenvolver uma argumentação a partir dessas temáticas. É importante lembrar que eu não vou dizer exatamente como você vai escrever, tá? Eu vou trazer algumas propostas de quais argumentos baseados nesse filósofo você pode utilizar aí nesse texto e nessa temática. Feita essa introdução, vamos ao tema de hoje. Então, essa proposta de 2006, que vai falar sobre o poder da transformação da leitura, ela traz 3 textos motivadores. A minha recomendação é que você procure esses textos na internet, inclusive é bem fácil de achar, tá? O primeiro texto vai falar sobre a leitura como um ato de interpretar. Ou seja, quando a gente lê alguma coisa, a gente está literalmente decodificando, né? Ou seja, decifrando símbolos, afinal as letras são símbolos. E à medida que a gente vai fazendo isso, é o que a gente chama de processo interpretativo. Você vai criando sentidos a partir da sua leitura. O segundo texto vai falar que o escritor é sempre um leitor. O que faz a gente pensar que, para a gente continuar com o nosso processo criativo, de colocar ideias para fora, a gente tem também que consumir ideias, estar exposto a várias ideias diferentes, em livros diversos. O terceiro texto motivador vai falar como a leitura dá asas à imaginação, ou seja, como a história de um livro pode te levar a lugares diferentes, conhecer mundos, culturas diferentes. Para discutir sobre esse assunto, eu trouxe o filósofo iluminista Immanuel Kant. Gente, o Kant ele é um coringa nas provas de vestibular em geral. Não só para você produzir redações, mas inclusive ele é de fato um filósofo que cai muito nas provas de filosofia. Então, esse vídeo aí te ajuda a matar 2 coelhos com a cajadada só. O Kant escreveu um texto chamado Resposta à Pergunta O que é Esclarecimento. Literalmente, nesse texto, o Kant está expressando ali qual é o projeto do iluminismo. Afinal, a gente percebe que iluminismo e esclarecimento, ambas essas palavras têm a ver com luz, com clarear, esclarecer. E ele já começa na primeira linha do texto explicando que esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade. Literalmente, quando a gente se esclarece, a gente se ilumina através da nossa racionalidade, da nossa inteligência, segundo Kant, a gente alcança a maioridade. É importante lembrar que essa questão de menor e maioridade para o Kant não tem a ver com idade cronológica, tem a ver com posicionamento de vida, porque nesse mesmo texto o Kant vai dizer que as 2 grandes causas das pessoas permanecerem na minoridade é o fato delas não terem coragem de encarar suas próprias decisões e preguiça também de pensar por si mesmas. Ou seja, estar na minoridade é você literalmente não se responsabilizar pelas suas escolhas. Você deixar que sempre as outras pessoas escolham, pensem por você, ou seja, você não tem autonomia. Chegar à maioridade, segundo Kant, é conquistar essa autonomia porque você pensa por si mesmo e tomando consciência disso, você faz as suas próprias escolhas. Para Kant, existe uma relação entre autonomia, liberdade e responsabilidade. Nesse texto ele deixa claro que a humanidade não chegou nessa etapa de desenvolvimento, ou seja, a gente ainda não chegou na maioridade ali no século XVIII, quando Kant está falando. E segundo ele, para a gente chegar à maioridade, uma das formas para a nossa sociedade alcançar isso seria o uso público da razão. Para Kant, o compartilhamento de ideias é algo essencial não só para o nosso crescimento individual, mas para o progresso do conhecimento de forma universal. Ou seja, quanto mais a gente expõe ideias a público, a gente cria um debate acerca dessas ideias e a gente gera um movimento de desenvolvimento do conhecimento. Por isso que o uso público da razão vai contribuir para a gente, a humanidade, as sociedades em geral, conquistarem essa maioridade. Porque uma das coisas que fazem a gente pensar por si mesmo, ou seja, faz nascer em nós uma característica crítica, é o fato da gente se expor a várias ideias diferentes.
Veja só, se eu só penso da mesma forma, se eu só ouço a mesma pessoa, se eu só busco as coisas na mesma fonte, significa que a minha mente ela fica aprisionada àquele ponto de vista e àquela verdade. Mas se eu vejo pontos de vista diversos, ideias diferentes, eu tenho uma capacidade de começar a, por mim mesma, fazer uma crítica e ver o que faz sentido ou não, o que é certo ou não dentro daquela exposição. Dito isso, vamos agora às dicas de argumentação a partir das ideias do Kant e desse texto que eu propus para vocês aí para sua redação. Você pode falar que a leitura ela é uma forma de uso público da razão, porque através dos livros, sejam eles impressos ou digitais, a gente literalmente está espalhando conhecimento, democratizando o conhecimento. Nesse argumento, talvez fosse interessante você trazer a questão do surgimento da imprensa lá no século XV com Gutenberg. Foi com o surgimento da imprensa que começa a haver um processo de espalhar o conhecimento, seja ele artístico, científico ou técnico. Isso ajudou para que mais tarde, lá no século XVI e XVII, houvesse um florescimento das ciências e do conhecimento racional. Sem falar que o surgimento da imprensa também favoreceu para nascer uma cultura livresca, ou seja, as pessoas criarem o hábito de ler livros. Essa cultura livresca também estimulou o processo de alfabetização da sociedade europeia lá na época. A gente sabe que durante a Idade Média, boa parte das pessoas, inclusive os nobres, não eram alfabetizados. Então, com o surgimento da imprensa, a produção de livro e de conhecimento, passou a haver uma necessidade social de que essas pessoas fossem letradas, ou seja, que elas conseguissem ler para poder consumir também esses produtos culturais. Outro ponto que você pode trazer é a leitura como um instrumento de construção de um indivíduo crítico. Como eu falei para vocês, o Kant vai dizer que quanto mais a gente se expõe a ideias diferentes, mais a gente consegue estimular a nossa mente a ter um pensamento crítico, ou seja, a tirar as nossas próprias conclusões a partir da nossa racionalidade. Isso traz para a gente um caráter mais autônomo e traz para a gente uma liberdade maior do que simplesmente só seguir o que a mídia fala ou só seguir o que um líder religioso fala. Então você pode trazer aí a leitura, nesse caso, justamente como algo que vai influenciar no desenvolvimento crítico dos indivíduos. Aí você pode puxar um gancho e aqui é muito importante a gente lembrar. Todas as provas do Enem têm uma característica sociopolítica muito forte. Então, nesse desenvolvimento da construção crítica do indivíduo, você pode puxar também a questão da formação do cidadão. Nesse sentido, é importante você lembrar que, para uma sociedade verdadeiramente democrática exista, a gente tem que manter o processo de liberdade de expressão. O que vai diferenciar, por exemplo, um governo totalitário de um governo democrático? Num governo totalitário existe um único partido, ou seja, uma única ideologia que é aceita e todas as outras que sejam minimamente diferentes não podem existir. Já numa democracia existem vários partidos justamente para poder manter o diálogo democrático. Lembre-se que a característica principal da democracia é o debate de ideias. E nesse debate de ideias a gente constrói uma sociedade que seja o mais democrática possível, ou seja, que contemple a necessidade da população da forma mais universal possível. O incentivo à leitura pode ser visto como o incentivo à liberdade de expressão, à formação do indivíduo democrático, do indivíduo crítico, que se desenvolve na sociedade para ser uma pessoa mais autônoma e, portanto, que possa contribuir com esse processo tão importante para a democracia que é a liberdade. Bom, e para encerrar eu vou colocar uma citação desse texto que o Kant fala o seguinte: tenha coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. O que eu sugiro a vocês é busquem por vocês mesmos, leiam vocês mesmos, não só para que vocês possam desenvolver uma capacidade argumentativa para a prova do Enem, mas que vocês também possam desenvolver o pensamento crítico e melhorar enquanto pessoas. Então é isso, se você gostou, curte, compartilha com seu amigo que também vai tentar Enem esse ano e deixa aqui nos comentários outras temáticas que você está interessado em ver. Até a próxima!